finalizar com as formulinhas da relação métrica, eu vou passar agora uma atividade que é para vocês exercitar, né, usando a fórmula da relação métrica. Então a gente tem aqui um triângulo retângulo, ele é retângulo aqui em A. Essa linha vermelha é a altura com relação a esse lado aqui, que no caso é a hipotenusa, então aqui é a hipotenusa, do B até o C é a hipotenusa. Então essa aqui é a altura do triângulo em relação à hipotenusa. Essa altura do triângulo, ela faz duas projeções na hipotenusa. A projeção M, que é de B até chegar na altura, e a projeção N, que é de C até chegar na altura. Os demais, aqui é um cateto, cateto B, e aqui é outro cateto, cateto C. Sempre no oposto do vértice, então eu nomeio com uma letra minúscula, né? Então está aqui o triângulo, dessa forma, para a gente, né, aprender assim, usar, até decorar depois dessas formulinhas. Então aqui continuando, então vai ficar assim. A gente tem algumas relações métricas. Então se eu pegar a hipotenusa A vezes a altura do triângulo H, equivale ao cateto B vezes o C. Então isso é uma fórmula. Uma outra fórmula, se eu pegar esse cateto B ao quadrado, é igual ao que está do lado aqui, no caso a hipotenusa A, vezes a projeção N, que está adjacente do mesmo lado do B, do C tem o B e o N. Então eles estão adjacentes a esse ângulo C aqui. Então é A vezes N. Se eu pegar o cateto C ao quadrado, vai ser a hipotenusa A vezes a projeção M. Se eu pegar ainda o H, que é a altura, ao quadrado, é a projeção M vezes a projeção N. Então essas são, né, as relações métricas. Vamos fazer aqui um exemplo. Então digamos que eu tenho aqui um triângulo, né, um triângulo retângulo, eu vou desenhar ele em uma outra posição aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Né? Aqui é o retângulo aqui. Vamos chamar então a mesma coisa. A, B e C. Aqui é a altura dele. Então aqui imaginando que seja a altura. Então essa aqui é a altura. Então aqui eu tenho uma projeção M, aqui eu tenho uma projeção N, e aqui eu tenho uma altura. Então, digamos que foi dado no enunciado que a hipotenusa, ela mede 10. A hipotenusa mede 10 metros. E um dos catetos mede 5 raiz quadrada de 2. Aí vem a primeira pergunta. A primeira pergunta é: marque naquele triângulo, né, ABC, marque em ABC essas medidas, as medidas que eu dei no enunciado. Então, quando a gente vai fazer uma leitura, é importante a gente pôr as informações que a gente está enxergando. Então, as informações que eu estou enxergando. Então, fala hipotenusa 10. Aonde eu vou pôr 10? Será que o 10 é aqui que vai ser? Que eu vou colocar 10 aqui? Ou será que o 10 é aqui? Onde é o 10? Bom, o 10 é na hipotenusa. Sempre a hipotenusa, ela é oposta a 90 graus. Então aqui eu coloco 10. E um dos catetos é 5 raiz de 2. Bom, como falou uns, então eu vou escolher esse daqui. 5 raiz de 2. Aí tem o outro cateto, vamos chamar o outro cateto de cateto B, porque está oposto aqui, né? Aqui tem a projeção M, a projeção N e a altura H. Uma outra pergunta que eu posso fazer aqui, calcule H. Calcule H. Então, para calcular H, eu posso usar A vezes H, BC, tem H, ou usar aqui H ao quadrado MN. Essa fórmula eu vou descartar, porque eu não tenho M e não tenho N. Aqui, A vezes H, essa eu não vou descartar, essa eu vou usar essa fórmula. A vezes H é B vezes C. Então só tem duas fórmulas que tem H. Essa eu descartei porque eu não tenho M e não tenho N.
Bom, agora eu ainda preciso descobrir esse B. Primeiramente, descobrir o B. Eu vou fazer o B aqui do lado. Ó. Como que eu faço para saber o B? Se esse triângulo é retângulo, aqui é hipotenusa, cateto e cateto. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, naquele caso lá, a hipotenusa A é 10, o cateto, um dos catetos, no caso o C, é 5 raiz quadrada de 2, e o outro cateto é uma incógnita, eu não sei. Substituindo então o A, que é a hipotenusa, por 10, 10 ao quadrado, B eu não sei, então fica B ao quadrado, mais C, 5 raiz quadrada de 2 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, que é igual a B ao quadrado mais 5 ao quadrado é 25, e raiz de 2 ao quadrado é 2. Quando eu levo raiz ao quadrado, a raiz some, fica 2. 100, eu vou passar esse 25 vezes 2 para cá, então fica 100 menos 25 vezes 2 dá 50, que é igual a B ao quadrado. Só para a gente fazer a conta aqui, ó, 100 menos 50 é 50, 50 é B, 50 é B ao quadrado. Para resolver agora B ao quadrado, eu aplico aqui raiz quadrada dos dois lados, fazer aqui. A raiz quadrada de 50, vamos só entender que 50, então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 50. Eu vou escrever 50 como 2 vezes 25, que é igual a raiz quadrada de B ao quadrado. Então, apliquei raiz quadrada dos dois lados. Eu só peguei uma equivalência, 50, 2 vezes 25. Poderia ser 4 vezes, por exemplo, 5 vezes 10, mas aí não ia me ajudar em nada, porque o 10 não é um quadrado. Aqui ajuda porque 25 é um quadrado. Então, raiz quadrada de 25 é 5, extraio então aqui a raiz, e raiz quadrada de 2 não tem raiz, fica raiz de 2, que é igual, raiz quadrada de B ao quadrado é B. Então, dessa forma, eu descobri então que esse B aqui, ó, esse B também é igual a 5 raiz de 2. Os dois catetos são iguais. Agora sim, vou fazer, né, vou calcular o H. A, que é a hipotenusa, 10. 10 vezes H é igual a B, que é 5 raiz quadrada de 2, vezes o C, que também é 5 vezes raiz quadrada de 2. 10 vezes H é 10H. Vou multiplicar 5 vezes 5, 25. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 100 vezes H. Vou já resolver o H. 25 vezes 2 dá 50, dividido por 10. Dessa forma, o H é 50 dividido por 10 é 5. 5 metros. Então, esse H aqui é 5 metros. Coloca a resposta, né? Qual que é a medida de H? 5 metros. Vou fazer ainda uma terceira pergunta, que, assim como está no trabalho. Uma terceira pergunta. Calcule a área desse triângulo. Calcule a área desse triângulo. Qual triângulo? O triângulo aqui, ABC. A área do triângulo, isso aqui seria o exemplo, o item C do exemplo. A área, isso aqui é um triângulo. Ó. A área do triângulo, ou pode falar assim também, a área de ABC, porque um polígono ABC 3 lados é um triângulo. A área de ABC é a base do triângulo, a base dele, vezes a altura dele, e tudo dividido por 2. Então, a área do triângulo ABC, a altura é com relação à hipotenusa. Então, a base é a hipotenusa, é 10. Vezes a altura, é 5. 10 vezes 5. Dividido por 2, porque faz parte da fórmula.
10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2 dá 25. 25 metros quadrados. Então esse é um movimento que você vai fazer aí, que vocês vão fazer para calcular. Tá? Então vocês aí se adaptam, né, para usar uma dessas formulinhas. Então isso daqui, ó, são as fórmulas que vocês vão usar. No decorrer da semana que vem, ainda eu quero propor outros exercícios. Vocês não vão precisar me entregar, mas vamos fazer bastante exercício e vocês vão tirando foto e mandando para mim. Tá bom?